Namastê, sejam todos bem-vindos ao programa Cosmo Alma. Você está na Rádio Tropical Web Brasil e eu sou o Alexandre P. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Cosmo Alma. Hoje é dia 15 de abril de 2026 e são exatamente 18 horas e 40 minutos e já estamos no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Por pequenas questões técnicas do programa da semana passada, eu não vou poder agradecer as mensagens que foram enviadas ao longo do programa da semana passada, mas assim que eu tiver os agradecimentos, eu vou, de qualquer forma, nominar todo mundo aqui que mandou mensagem, que a rádio selecionou. Independente disso, se você mandou mensagem, de cara eu já estou agradecendo a sua mensagem, a sua audiência. E aí, hoje o programa está um pouquinho diferente. Vamos dar uma mexida, vamos fazer um programa geminiano, um pouco fora da ordem, porque o contexto da semana, a questão toda gira em torno de um céu carregadíssimo no signo de Áries. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, você não pode perder. Mas antes da gente começar oficialmente, já que eu não tenho agradecimento, quero falar de alguns acontecimentos dessa última semana aí, de coisa que a gente vem falando já há algum tempo, tá? O primeiro deles, obviamente, é falar do sucesso do programa Artemis, da nave que foi lançada à Lua, que deu a volta na Lua. Os astronautas foram em segurança, voltaram em segurança, tudo dentro do planejado, tudo dentro de tudo que a NASA programou para eles, voltaram em segurança, já estão bem em terra. A princípio foi um sucesso, por incrível que pareça, parece que o único grande problema é que pela primeira vez essa nave tinha um banheiro privado, afinal de contas tinha a primeira mulher nesse programa, a primeira mulher que foi até a Lua, e parece que no primeiro dia deu um probleminha, depois ela deu um jeito, mas do meio para o fim voltou a ter algum probleminha, mas de resto foi um sucesso absoluto. E olha, esse foi só o primeiro passo, e eu posso garantir para vocês, o primeiro passo de formiguinha. A gente volta para o espaço com muita força, com muita potência. Os programas espaciais eles vão começar a se multiplicar daqui por diante. Eu tenho certeza que na próxima década, a gente vai ter um programa anual ou mais de um programa por ano, até porque não é só os Estados Unidos que está nessa corrida espacial. A gente tem a China, a gente tem a Índia nessa brincadeira, então a gente provavelmente vai ver muito mais movimento espacial daqui para frente, tá? E aí vamos falar daquelas coisas de sempre. Gente, fogo. Fogo é uma coisa que resolveu, de fato, pegar fogo. Então, a gente teve na quinta-feira passada um incêndio grande numa refinaria no México, seria o equivalente aqui no Brasil, a Reduc aqui no Rio pegar fogo, ou Paulínia em São Paulo pegar fogo. Foi um incêndio de grandes proporções, graças a Deus, ou nenhuma vítima, ou pouquíssimas vítimas, mas foi um incêndio bem grave, bem severo, tá? Na sexta-feira da semana passada, a gente teve um incêndiozinho grande em São Paulo, no bairro de Capão Redondo, pegou lá quase que um quarteirão inteiro, daquelas casas mais humildezinhas, mas pegou casa também, então foi mais severo, graças a Deus, sem muitas vítimas. E aí, quando eu achei assim, não vai ter mais fogo não, gente, teve fogo ontem na China, na fábrica da BYD da China. Graças a Deus, foi num galpão, não foi num galpão de produção, era um galpão de armazenamento, inclusive de peças de refúgio, peças que não eram aprovadas. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora,
mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla C. Voltamos, nos perdoem, equipamento novo, acontece. Fomos derrotados por um par de pilhas. Então eu vou voltar aqui do que eu estava falando de terremoto, que na semana passada a gente teve muito evento de tremor de terra espalhado pelo mundo, tá? É uma questão que essa semana, eu vou falar mais disso, essa semana está bem pegadinho para isso. Mas a gente teve no dia 8, no Azerbaijão, no dia 9, no Ushuaia, aqui no sul da América do Sul, no dia 10, na Indonésia, e no dia 11, no Mar do Japão. Então, você veja, está tendo mexida de terra em tudo que é lugar. A grande maioria dessas mexidas está no oceano, mas isso é uma outra tendência também. Tá? A gente teve, anteontem, um super tufão no Pacífico, mas um super tufão, primeiro, fora de época, segundo, muito maior e muito mais potente do que o esperado de muito tempo, de uma potência absurda, tanto que é chamado de super tufão mesmo. Para nossa sorte, ele estava no meio do Pacífico, ele atingiu lá as Ilhas Marianas, que fazem parte dos Estados Unidos, mas são ilhas, mas foi um tufão tão violento que ele chegou a muito mais do que 280 km por hora de vento e, pasmem, mais de 600 milímetros de chuva e de água dentro desse tufão. Então, veja bem, se com 50, 80 milímetros a gente consegue alagar uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro, imagina você um super tufão com 600 milímetros de água circulando ali. Então, obviamente, a gente teve ali inundação, ressaca nas Ilhas Marianas, assim, a nível muito alto, muito alto. E, por último, uma outra coisinha que eu falei no programa passado, se não foi no passado, foi no retrasado, de pequenos acidentes aéreos. E aí anteontem também, a gente teve um incidente com um avião na Bolívia. E, aparentemente, só tinha o piloto e o copiloto, mas era um jato comercial. Aparentemente, muito provavelmente, houve uma despressurização do avião, ou da cabine, ou do que quer que seja, porque o avião começou a fazer círculos, e isso demonstra que, muito provavelmente, com a despressurização, o piloto e o copiloto perderam a consciência, porque você não tem oxigênio para respirar. E, infelizmente, o avião caiu. Caiu lá num parque na Bolívia, mas, de qualquer forma, continua essa tendênciazinha de pequenos acidentes aéreos. Então, não se preocupe, ainda é o meio mais seguro de viajar. Não se preocupe, não tenha medo de avião, mas, de qualquer forma,
Se você for embarcar num avião pequenininho, só se previna de saber se essa aeronave está em dia, se a manutenção está em dia. Esse tipo de coisa que a gente deve fazer sempre, tá? Então, voltando para o programa do dia, a gente vai falar de uma agitação planetária e de uma lua sementeira. E aí, por conta disso, eu resolvi fazer o programa de um jeito completamente diferente. A gente vai mudar o formato hoje do programa todo por conta disso, porque, afinal de contas, a gente está tendo uma concentração de planetas em Áries e é a semana toda. E, por conta dessa concentração, a gente está tendo muita atividade, muita. A gente vai ter 3 conjunções, a gente vai ter... Nossa, eu vou dar a lista antes de começar, só para vocês entenderem. Os únicos dias que escapam, ou que escaparam, foi ontem, dia 14, e no sábado, dia 18. O resto da semana teve ou vai ter movimento. Então, na segunda-feira, a gente teve uma conjunção entre Marte e Netuno, tá? Que aí fala de ilusão do ego, e a gente vai falar disso um pouquinho. No dia 15, o famoso hoje, enquanto a gente está aqui fazendo o programa, Mercúrio ingressa em Áries, e aí a gente perde o filtro do que se fala, do que se pensa. Cuidados com isso, tá? Amanhã a gente tem uma conjunção entre Mercúrio e Netuno. O que se fala se propaga muito rápido, essa é a parte boa do negócio, mas a gente precisa ter muito cuidado com o que se fala essa semana toda, tá? Na sexta-feira, a gente tem uma lua nova em Áries, que é uma lua sementeira e que ela dá o start para isso tudo que eu venho falando desde o primeiro programa Cosmo Alma, que foi ao ar lá em outubro de 2025, tá? Inclusive, essa lua nova hoje, novidade no programa. Hoje eu vou passar para vocês o ritual da lua nova. Então, antes de eu continuar aqui, atenção, dá tempo de você pegar um papelzinho, caneta para anotar, você vai precisar anotar o que você vai precisar providenciar e como funciona o ritual. Se você quiser fazer no celular, também não tem problema, tá? É a segunda parte do programa, não sai daí não perde não, tá? No dia 19, domingo, a gente vai ter uma conjunção entre Marte e Saturno, e para fechar esse samba do crioulo doido, Sol ingressa em Touro, e aí a gente, na semana que vem, tem um prognóstico de ter uma semana um pouquinho mais leve. Então, o que eu resolvi fazer no programa de hoje? Ao invés de eu falar desse monte de tema e depois falar da semana, eu juntei tudo. A gente vai falar da semana junto com um tema, porque é uma semana esticada, é uma semana difícil, é uma semana complicada, é uma semana onde a gente precisa ter muito cuidado. Já aconteceu coisa, tá? Então, eu vou condensar tudo no astral da semana. E aí eu falo do tema, que é esse stellium. O stellium é quando você tem uma concentração planetária muito grande no mesmo signo, e você veja, só precisa ter 3, 4 planetas para a gente considerar um stellium. Gente, a gente está com 6 planetas e não satisfeito, Quiron entrou nessa festa. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, porque já que a gente vai falar da semana, eu tenho que falar dos aniversariantes do dia de hoje, 15 de abril. Tá? Então, vamos lá, do cinema. A gente tem a atriz britânica Emma Watson, a nossa queridíssima e eterna Hermione de Harry Potter. A gente tem também um ator canadense, Seth Rogen. Ele ficou muito conhecido porque ele fez o Besouro Verde, uma versão de 2011. E ficou muito famoso por um filme também, uma comédia romântica chamada Ligeiramente Grávidos. Da música, a gente tem hoje, aniversariando, o compositor porto-riquenho Luiz Fonsi, que escreveu Despacito. Quem é que não conhece Despacito? E brasileiros famosos que fazem aniversário hoje. Alice Braga, que vive entre o cinema e a TV no Brasil, o cinema e a TV de Hollywood, e o nosso medalhista e velejador olímpico Robert Scheidt. Para toda essa turma,
feliz novo ano. Para você que faz aniversário hoje, dia 15 de abril, parabéns, feliz aniversário, um feliz novo ano para você. E eu não posso deixar de dar os parabéns para boa parte da minha família e amigos, que é uma cambada de ariano que eu amo da vida, começando pela minha tia, que fez aniversário dia 3, minha tia Márcia, irmã da minha mãe. Aí vem meu irmão, dia 10, André, beijo na alma, meu irmão. Aí a filha do meu irmão, Lara, fez aniversário dia 12. Dia 13, um amigo de infância querido, um amigo da vida, Gerson. Parabéns, meu amigo, feliz aniversário. E aí, eu também não vou me furtar de dar aniversário para quem já desencarnou, que eu amava muito, minha avó paterna, minha avó Carolina, que faria aniversário dia 8 de abril, e meu avô amadíssimo materno, meu avô Nelson, que faria aniversário dia 11 de abril. Então, vocês vejam o quão eu estou cercado de ariano, e é aqui que eu me sinto seguro, com esse grupo maravilhoso de pessoas que vão para frente, que acreditam, que encaram a vida. Isso é invejável, não é para qualquer um, tá? E aí a gente começa a falar do tema da semana e da semana em si. E aí a gente começa falando lá da segunda-feira, que já passou, mas a gente teve acontecimentos severos na segunda-feira, porque a gente teve na segunda uma conjunção muito, muito potente entre Marte e Netuno, tá? E conjunção, eles são considerados aspectos assim mais poderosos, porque é como se os planetas se encontrassem e eles começam a mesclar energia, tá? Então, vocês me acompanham, sabem, Marte, que aparentemente tem muito astrólogo que diz, Marte é muito negativo, Marte, ele é mal compreendido, tá? Marte, bem utilizado, ele é aquela mola propulsora, mas de qualquer forma, é um planeta que gera conflito, sim, briga, disputa, competição. E Netuno, né? Netuno é aquele que dissolve situações, dissolução, ele marca ilusões. Então, eles se juntaram para fazer o quê? Eles criaram, na segunda-feira, grandes movimentos de ilusão do ego. Tá? Então, assim, na segunda-feira, a gente viu, né? Pessoas poderosas ou pessoas que se acham poderosas, ou, de fato, pessoas que detêm qualquer tipo de poder no mundo, que tem muito por aí, com o ego inflado, de um tamanho assim, que ele se acha maior do que ele, maior do que todos, maior do que... beirando a divindade, tá? Então, inclusive, é uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque essa semana ela está para isso, ela está um pouquinho para isso. Começou ontem, isso dá uma crescida hoje, porque assim, a gente vai viver uma experiência muito parecida, e aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. Da Alemanha pré-nazista, lá dos anos 30, onde uma pessoa, que nem alemã era, conquistou a massa pelo verbo. E a gente está vivendo astrologicamente algo muito parecido. Então, assim, isso começou na segunda, quando eu chegar a falar de ontem, terça-feira, eu vou falar mais um pouquinho disso, e na quarta, que é hoje, isso está um pouco expandido. Então, assim, eu peço que a gente tenha muito cuidado em não se deixar iludir por esse tipo de ego, de poderes, pelo seguinte, porque a gente está propenso a cair nessa armadilha, tá? Assim como o povo alemão inteiro caiu na armadilha lá no passado, nos anos 30, de um austríaco que provocou a Segunda Guerra Mundial e morte de muita gente. Tudo pelo verbo, pela fala, porque ele conseguiu convencer aquela massa de pessoas de que ele era o certo, de que aquilo estava tudo certo. E a gente viu que deu no que deu, tá? E pode ser que a gente experimente isso. Mas, para fechar a segunda, eu estou falando ainda de segunda, que passou, tá? Onde é que a gente viu isso muito abertamente, muito escancaradamente? Gente, eu acho que vocês viram, tá? E se não viram, vão saber agora. Donald Trump, ele se postou
nas redes sociais, como se ele fosse Jesus Cristo, tá? Primeiro ele comprou uma briga com a Igreja Católica, com o Papa Leão XIV, ele ofendeu, ele falou um monte de coisa, e o problema do Trump é que ele tem boca, e a boca dele fala, sem filtro. Ele é aquele ariano sem filtro, filtro zero, ele fala o que acha que tem que falar, ele acha que está certo. E aí, para provar, porque eu costumo fazer esse mapa de previsão todo entre sábado e domingo, final de semana, que aí eu vejo a semana toda. E aí, isso era previsível, mas eu não esperava, eu fiquei chocado, dependente de religião, tá? Eu fiquei chocado com essa postagem que ele fez, ele já até tirou, mas ele deixou no ar por algumas horas, uma postagem onde ele está vestido de divindade, como se fosse Jesus Cristo tocando lá uma pessoa que está adoentada, com a bandeira dos Estados Unidos atrás, assim, um horror. E resolveu comprar briga com a Igreja Católica, ofendeu o Papa Leão XIV, que respondeu à altura, mas de qualquer forma, é essa coisa do ego, da falácia, falando mais alto, e é disso que eu estou falando, tá? Então, isso veio forte na segunda, mas prossegue ao longo dessa semana e da próxima, então a gente tem que ter muito cuidado, tá? E por último, como a gente está falando de Netuno, dessa conjunção Marte-Netuno, a gente estava aqui para falar dessa coisa, dessa briga do Estreito Marítimo, que é interminável e não vai terminar agora, nem tão cedo, tá? Isso ainda vai se esticar por um bom tempo. Não se assustem. E aí eu ia falar dessa coisa, dessa briga dos estreitos, né? Briga do mar e de movimento de mar. Que aí começa esse Netuno que está sendo tocado por Marte, que vai ser tocado por Mercúrio, pela Lua. A gente vai ver movimento de mar muito grande aí, com o mar alto. A gente teve, no final de semana que passou, a gente teve em Búzios, a água invadiu lá a praia, uma das praias foi até a calçada, então a gente vai ver muito isso, e eu já falei aqui do super tufão no Pacífico, é literalmente disso que eu estou falando, tá? Então, a gente teve na segunda-feira aqui esse movimento de mar, de oceano muito grande. Aí, terça-feira é o único dia, um dos únicos dias dessa semana, sem nenhuma conjunção, sem nenhum movimento muito marcante, tá? A Lua está minguante em Peixes, e aí a gente está falando de novo dessa coisa do ego falando mais alto, tá? Eu preciso lembrar, inclusive, e aí eu até estudei, fui pesquisar, eu era menino, isso aconteceu nos anos 70, no início dos anos 70, 73, se eu não estou enganado. Teve uma pessoa, era um pastor, chamado Jim Jones, americano, e ele tinha lá muitos seguidores, e aí fez uma programação na Guiana, aqui na América do Sul, eram quase 1000 pessoas, e aí o que foi terrível nessa história? Primeiro, ele conquistou muitos seguidores que compraram a ideia dele. E por que eu estou falando disso? Porque o astral também está muito parecido para isso. Ele conseguiu convencer quase 950 pessoas a um suicídio coletivo. Então, se você não conhece essa história, dá um Googlezinho, Jim Jones, pastor Jim Jones. Você vai entender esse contexto dessa história. Ele conseguiu muitos seguidores, ele levou esses seguidores todos para a Guiana, tipo um retiro, enfim, e aí ele conseguiu convencer todo mundo, mulheres, crianças, adultos, idosos, todos. Foi o maior suicídio coletivo já registrado na história. E a gente está vivendo, nesse momento, essa falácia do ego. Então, eu quero chamar a atenção para vocês, porque é uma energia que está ativada, que ativou essa semana, ela vai ficar ativada por um tempo, e a gente pode ver aí, ou ouvir, esses falsos messias, falsos gurus, te convencendo de coisas que nada mais são do que o ego falando por eles, mas você se deixando levar por esse ego e embarcando numa canoa furada. Então, é só para isso que eu preciso chamar a atenção, que isso nasceu segunda, veio forte na terça, até por conta dessa lua minguante em Peixes,
tá? E ainda está forte hoje, que hoje a lua ainda está minguante, é o último dia, penúltimo dia da lua minguante em Áries. E aí a gente começa a mexer um pouquinho no céu, tá? Então, assim, hoje a gente começa a ver pequenas explosões dessas coisas que aparentemente estão em paz, mas que no fundo não tem paz nenhuma. Quando se fala na televisão, o Irã e os Estados Unidos estão conversando pela paz. Não estão, não. A coisa volta a esquentar muito rapidamente, se não hoje ainda, para amanhã. Líbano e Israel estão sentados para negociar a paz. A princípio não tem paz, eles também vão se estapear muito em breve, de hoje para amanhã, porque essa lua está em Áries, tá? Então, muito provavelmente a gente volta a ver um reinício desses conflitos. Eles vão passar do verbo para a ação muito rapidamente, tá? Aí a gente também tem hoje uma mudançazinha no céu importante, tá? Porque elas começam a se tornar mais explosivas. E hoje deve ser, porque a gente está aqui no Brasil já do meio do dia para a noite, mas hoje deveria e ainda deve ser o dia da paciência, tá? Porque é difícil ter paciência no dia de hoje, tá? É um dia explosivo por natureza. Então, muito provavelmente, perdão, gente, se você já não se aborreceu hoje, pode ser que você se aborreça, nem que seja internamente, tá? É um dia um pouquinho mais explosivo. Então, é um dia para a gente tentar manter um pouco mais a calma. Então, se o dia foi difícil no trabalho, você está indo para casa, pelo amor de Deus. Ai, gente, deu um pigarrinho. Já passa. Não explode em casa, não. Em casa é lugar de paz. Então, mesmo que você chegue quente, toma um banho, esfria a cabeça. Ligue alguma coisa gostosa, põe uma música calma, relaxa. Porque hoje não é dia para perder essa paciência. E para piorar, para atacar mais lenha nessa fogueira... Eita, caramba. Até a minha voz está afetada por isso. Que eu ia falar exatamente disso. Mercúrio, o planeta Mercúrio, está ingressando em Áries. Ele está chegando para essa festona toda. E aí, literalmente, sabe o que acontece? É aquele momento que a gente perde a papa da língua. A gente fala sem pensar, a gente fala o que não deve sem pensar, a fala ultrapassa o pensamento. Quando você vê, você já falou, você já soltou. E aí, caramba, a semana já está quente, está todo mundo em Áries, está uma confusão desse stellium planetário todo, tudo em Áries. E aí você começa a ter aborrecimento verbal, do verbal passa para o físico, aí isso vira uma briga mais severa, entendeu? Agora, o pior, isso começa hoje e vai até o fim do mês. Então, vamos prestar atenção nessas próximas 2 semanas que a gente ainda tem aí ao longo do mês, com o que a gente fala. Está muito maravilhoso o céu para começar coisa, para tocar coisa, para fazer acontecer, mas não está bom para falar, porque o que você fala vai soar ofensa para o outro, e o que o outro falar vai te soar ofensivo. Então, a gente está correndo riscos grandes de, do nada, dentro de casa, você viver um conflito com a tua família, teu companheiro, tua companheira, no trabalho, à toa, por nada, uma piada mal colocada, uma falácia mal colocada ali, criar um imbróglio, criar uma confusão, entendeu? Então, é complicado. E, para piorar, declarações globais hoje, a nível global, declarações feitas hoje, eles podem criar conflitos novos, como eles podem piorar os conflitos que já estão aí, inúmeros conflitos, tá? Então, como não tem muita responsabilidade no que se fala, né, existe essa tendência natural desse aumento de conflito de momento, principalmente essa semana, tá?
Amanhã é o último dia da lua minguante, ela ainda vai estar em Áries. E aí a gente vai viver a segunda conjunção em Áries, tudo em Áries, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui é em Áries, tá? A gente vai ver a segunda conjunção, que aí é o Mercúrio que ingressou, fazendo uma conjunção com Netuno, tá? Então, assim, tudo que você faz e qual é o lado positivo, qual é o lado bom da coisa, tá? Tudo que você faz ou tudo que você fala, sabendo falar, se propaga muito rápido e ganha massa. Então, por exemplo, se você tem um lançamento para fazer numa rede social, se o texto estiver bem produzido, isso vai longe, isso se propaga, isso vai longe, porque tem Netuno aqui envolvido, tá? Então, assim, isso vai longe. Qual é o lado sombra disso? De novo, tá? A gente vai ver muita falação, muita verbalização de agressão, porque isso tudo está em Áries. E o pior, de novo, essa falsa ideia, essa falsa ilusão do que está se falando, e você vai se deixar levar. Por exemplo, em parte, pode pintar uma fake news muito bem feita, já, e você embarcar nela e acreditar, e virar uma verdade, entendeu? É disso que eu estou falando. Então, é uma questão falsa, ilusória, criada por alguém que quer atingir uma massa e vai chegar na massa. Pior, a tendência dessa massa é de olhar para aquilo e acreditar. E aí é que mora o problema, é aí que mora o perigo, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de armadilha. E muito cuidado a nível pessoal, você, eu, de não se sentir superior ao outro, tá? Por favor, muito cuidado com isso, tá? Isso a gente vai ver amanhã, a gente pode ver a nível de mundo aí, gente falando o que não deve ser falado, tá? Na sexta-feira a gente tem a primeira lua nova do mês. Adivinha onde? Em Áries. Gente, tudo em Áries. Então, no dia 17, a lista é o seguinte, a gente vai ter, no dia 17, o Sol, a Lua, Saturno, Netuno, Marte e Mercúrio, 6 planetas, todos em Áries. Dia 17, Quiron também está em Áries. Ele é uma espécie de cometa. A gente usa muito na astrologia para cura pessoal. No mapa pessoal é onde é o curador, é onde a gente traz alguma cicatriz de vidas passadas, mas é onde a gente encontra a cura, tá? Mas nesse bolo doido, são 6 planetas e Quiron. E aí na sexta-feira, essa lua nova, ela vai ser o detonador, o gatilho. Sabe quando tem aquelas explosões programadas e tem no desenho animado, né, aquela caixinha que a gente empurra, e aí quando a gente empurra aquilo detona? Essa lua nova, ela vem como esse detonador, tá? Porque, na verdade, em algumas situações astrológicas, a gente precisa de uma alunação qualquer, importante, que gere uma energia de detonação de energia, tá? Então, normalmente, ou é uma lua nova, que é uma lua sementeira, uma lua de começo, ou é uma lua cheia. E nesse caso em particular, com esse monte de planeta, com todas essas conjunções, é essa lua nova que vem fazendo toda essa ativação. Então, na verdade, no dia 17, é quando de fato, Deus e o cosmos, na sua infinita sabedoria, vem e aperta o botão de reset para toda a humanidade, tá? E aí, vamos lá, é essa alunação que vai disparar. O que a gente vai ver no mundo no dia 17, ou o que a gente pode ver no mundo do dia 17, né? A gente pode ver mais conflito, um aumento nesses conflitos, e aí conflitos verbais, nunca se falou tanto, conflito armado, muito provavelmente, se não voltou, volta por ali, tá?
tá? Para questões da Terra, do planeta. A gente vai ver instabilidade ou coisas ocultas nos mares e oceanos, provavelmente muita atividade vulcânica embaixo do mar, tá? A gente pode ver o mar muito mais revolto que o normal, fúria no mar, maremoto, maré alta em muito lugar, tá? A gente pode ter muito risco de acidente geológico, erupção vulcânica e terremoto, tá? E aí, muita coisa pode até nem aparecer agora, porque é uma lua nova e é o que a gente chama de lua negra. Pode ser que só apareça na próxima lua cheia também. Então, vamos ficar atento para isso. E para todos nós, seres humanos, que habitamos esses planetas, aí, de fato, é o que a gente chama, e é o que eu venho chamando aqui de reset coletivo mundial, tá? E ele vem com uma força descomunal, avassaladora, por conta disso tudo. Então, assim, qual é a parte boa? Projetos iniciados agora têm um potencial muito ampliado para dar certo, tá? Decisões tomadas agora, para o bem ou para o mal, são decisões que vão marcar um novo ciclo na nossa vida. Qualquer decisão que você tome agora é uma decisão de marcação de um novo ciclo, tá? Então, querendo ou não, todo mundo vai recomeçar, querendo ou não, todo mundo vai passar e sentir essa energia. Ninguém vai escapar, óbvio. Não é da noite para o dia, não é assim que acontece. E aí, vou só para finalizar a sexta-feira, uma curiosidade histórica, tá? A última vez que a gente viveu essa conjunção de Saturno e Netuno no grau zero de Áries, isso aconteceu há mais de 6.000 anos atrás, ou há aproximadamente 6.000 anos atrás. Nós éramos nômades e tribais. A gente não tinha esse conceito de sociedade. Mas, não por coincidência, foi nesse período de 6.000 anos atrás onde começaram a surgir as primeiras grandes civilizações no mundo, mas o grande marco surgiu a escrita. Então, toda a nossa história humana, que era passada de geração em geração de forma verbal, começou a ser registrada. E a escrita é que foi o grande passo da humanidade. O primeiro grande passo talvez tenha sido a descoberta do fogo, o domínio do fogo, talvez há 12.000 anos atrás. Mas há 6.000 anos atrás a gente passou a dominar a escrita. E no momento que a gente passou a dominar a escrita, a humanidade mudou completamente. A gente começou a viver em cidades, a gente começou a dominar a agricultura, a gente começou a dominar a astronomia, a astrologia, a matemática. Tudo por conta da escrita. E não é coincidência, né? De qualquer forma, é uma lua nova muito poderosa na sua vida. A gente, daqui a pouco, tem o ritual da lua nova. Então, já pegou o caderninho e a caneta? Pega, se não pegou, deixa do lado, que daqui a pouquinho a gente vai falar disso, tá? E é uma grande marcação a partir de sexta-feira na sua vida, sem sombra de dúvida, tá? Aí, para fechar a semana, no sábado, a gente já está com a lua nova, só que aí muda de signo. A gente vai para Touro e aí é uma pequena bênção na semana. No sábado é o segundo dia da semana que a gente não tem nenhum tipo de marcação importante, tá? Então, assim, é uma bênção essa lua nova em Touro no sábado, porque é o dia da semana onde a gente dá uma acalmada, tá? Porque, assim, Áries é ação, iniciativa e explosão. O Touro não, estabilidade. O Touro é aquele dia assim, que gostosinho, hoje eu vou dar uma relaxada. Então, assim, no sábado, você vem com a cabeça te remoendo isso tudo, esse monte de energia, e aí no sábado você já pensa com o pezinho mais no chão, você consegue dar uma relaxada, é um dia um pouquinho mais preguiçoso, é um dia mais gostoso. Então, se você puder não ter nenhum tipo de atividade, nem festiva, tá? Tira um dia para você, dá uma relaxada, que essa semana ainda tem muita coisa para acontecer, tá? E aí no domingo, a gente tem a terceira conjunção da semana, tá? Entre Marte e Saturno, e a Lua, que estava em Touro lá, dando um descansinho, entra em Gêmeos, gente. Então, assim, a gente tem um outro movimentozinho detonador aí. Porque, assim, Marte vem e detona os efeitos de Saturno. Então, a partir do domingo,
é um período muito sensível para rebelião e confronto. Então a gente pode ver aí, espalhado pelo mundo, esses movimentos de massa mesmo, de gente indo para a rua, reclamar, fazer passeata. A gente pode ver esse tipo de movimento muito grande no domingo. E pode ser um movimento até mais pesado, tá? E aí, de novo, Marte e Saturno, a gente vai ver de novo um movimento geológico de terra, de vulcão, de mar, de oceano, tá? Então, domingo, isso tudo volta a dar uma esquentada. O que nos dá um pequeno alívio a partir de domingo também é que o Sol, no domingo, lá no fim do dia, ele sai de Áries e ingressa no signo de Touro. E aí a gente muda um pouco a energia da semana que entra. Primeiro, a gente vai estar numa lua nova e essas conjunções todas vão acontecer nessa semana. Então, semana que vem é uma semana de alívio, mais tranquila, mais leve. Não para de fazer o que você começou, tá? Não para, continua. Mas vai ser uma semana mais leve. E aí, o Sol entra em Touro. A gente está falando de estabilidade pessoal, estabilidade, segurança financeira, valorização da qualidade de vida. O Touro tem um ritmo mais lento, o Touro gosta de conforto, onde a gente vai querer se acomodar para ter um pouquinho mais de conforto. Então, no domingo, a gente fecha essa semana que vai pegar fogo de um jeitinho talvez mais suave. Mas a gente deve sentir isso mesmo a partir de segunda-feira. Segunda-feira já é uma nova semana, já é um outro contexto de semana. Então, para concluir, é uma semana que não está para brincadeira, uma semana que vai pegar fogo. Foram as previsões da semana e a gente já vai chamar a primeira musicazinha do dia. A Bianca vai botar para a gente a primeira musiquinha, que obviamente, já que o Sol está entrando em Touro, a gente vai ouvir, como é de hábito, Oswaldo Montenegro, que fez uma musiquinha para cada signo. A gente vai ouvir agora Aos Filhos de Touro. Toca pra gente, Bianca. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então, nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. De ação, de decisão e de primeiro passo. É para te gerar autoconfiança, ousadia e presença no agora, de agora em diante. Porque lua nova é lua sementeira e nesse dia esse ritual é literalmente para você plantar uma sementinha e vem novo por aí na tua vida, tá? Mesmo que você não tenha, gente, mesmo que você não tenha um projeto novo, não importa. O mundo, ele vai ser um mundo novo e você tem que estar pronto para ele, tá? Eu venho falando disso há 6 meses, então vocês não podem perder o bonde da história não, tá? Então, qual é o nome do ritual? É o fogo do primeiro passo, já que ele é em Áries, é o fogo do primeiro passo, tá? O que você precisa providenciar? Uma velazinha comum, tá?
vermelha ou laranja, tanto faz, vermelha ou laranja. No dia do ritual, um papel e uma caneta. E um copinho d'água filtrada ou mineral, porque você vai beber um pouco dessa água, tá? Então não é água de bica, não. É água para beber, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai montar um altarzinho. Se você já tiver um altarzinho, melhor ainda. Pode fazer perto dele lá, tá? O único cuidado que você tem que ter com vela, eu acho que já falei aqui em outro ritual de vela, você tem que botar essa vela num lugar muito seguro, que ela tem que queimar até o final. Então, se você for fazer esse ritual antes de dormir, a vela tem que estar num lugar muito seguro, que ela precisa queimar toda, tá? Se não, você deixa queimar, de vez em quando vem dar uma olhadinha, tá bom? E aí, providenciou tudo, você está com o seu altarzinho montado. Se você quiser, se você tiver um sininho, se você tiver um gonguinho de mesa, se você tiver aquele gonguinho indiano, se você tiver um tamborzinho, qualquer coisa, você pode tocar nesse momento. Você pode tocar, bater, deixar o som vibrar, tá? Com esse toque. Você não tem instrumento, você não tem nada, bate palma, ativa essa energia, bate umas palmas, tá? Bate umas palmas. Aí, vamos lá. Primeiro passo é a clareza da intenção. Você vai fechar o olho, você vai se concentrar e você vai pensar o seguinte: o que eu quero começar agora, independente de ser o momento perfeito? O que eu quero começar agora, sem que seja um momento perfeito? Aí, fecha, você está com o olho fechado, foca, a primeira coisa que tiver na cabeça, a primeira coisa, você vai escrever no papel, tá? Qualquer coisa, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser mais de uma palavra, o que te vier na cabeça, você abre o olho e escreve no papel, tá? Não racionaliza. Ares é ação e instinto. Então, o que te vier no pensamento, você anota, tá? Aí, já que você pegou essa palavra, essa frase, a partir daí, embaixo, agora você vai escrever uma intenção. Você vai escrever uma intenção a partir desse pensamento que te veio, tá? Então, você vai escrever a intenção da maneira que você quiser, mas vou dar aqui 2 exemplos, tá? Começo agora a minha jornada com coragem e propósito na intenção. E aí escreve a intenção. Ou, dou o primeiro passo na direção da minha verdadeira intenção, que é... Escreve a intenção, tá? Escreve nesse papelzinho ali. Aí, você vai acender a vela, você vai ler a sua intenção em voz alta e você vai passar o papel por cima da vela, tá? Não é para queimar, não. Mas se por acaso a vela der uma chamuscadinha pretinha no papel, não tem problema. Passa o papelzinho em cima da vela e aí, em pensamento ou falando, você vai dizer que o fogo da vida desperte em mim a coragem de agir. Que o fogo da vida desperte em mim a coragem de agir. Que cada passo que eu der acenda novas possibilidades. Que cada passo que eu der acenda novas possibilidades. Hoje eu recomeço inteiro e presente. Eu recomeço inteiro e presente. Aí você vai dobrar o papelzinho e você pode guardar onde você quiser. Deixa a intuição dizer. Você tem altar? Quer deixar o papel no altar? Deixa no altar. Ah, não, eu quero que ande comigo. Bota na carteira. Bota na agenda. Bota na bolsa que você usa todo dia, na mochila de trabalho. Não importa. Onde a intuição... é o ritual da intuição, tá? Onde a intuição disser, deixa lá. E você vai guardar esse papel até o próximo ritual, que é da lua nova em Touro, que a gente vai fazer em maio, tá? Por último, como é que você encerra isso? Dobrou, guardou o papelzinho,
você vai dar um gole na água que está separadinha ali em cima da mesa, você vai dar um gole, que aí você vai equilibrar o calor desse fogo com a água que vai te gerar consciência disso tudo, tá? E por último, a gente vai agradecer. A gente vai fazer meio uma espécie de exercício da gratidão, que eu acho que eu até ensinei para vocês uma vez aqui. A gente vai agradecer pela energia, pela chama que me desperta e que me guia, e pela coragem de recomeçar. Então, basta agradecer, pode ser em voz alta, pode ser em pensamento, se você estiver com gente ao redor. Agradeço pela energia e pela chama que me guia e a coragem de recomeçar. Ali você fica em silêncio, você pode fechar o olhinho, você pode recitar um mantra, você pode só agradecer, tá? E aí, obviamente, você vai deixar a vela queimar até o final. E o que você vai fazer no sábado? O ritual é sexta. O que você vai fazer no sábado? Você vai fazer qualquer coisa que seja um ato simbólico da tua intenção. Então, se, por exemplo, a tua intenção é botar um projeto engavetado para andar, você vai pegar lá o teu projeto, vai abrir o projeto no computador, vai escrever, vai datar, começa o projeto agora, você vai simbolizar. Ah, se é uma parceria, uma sociedade, você vai mandar um WhatsApp, você vai mandar uma mensagem para esse sócio parceiro, olha, a partir dessa semana a gente vai sentar para conversar, para tocar aquele projeto novo. O que quer que seja a sua intenção, você vai criar para você um ato simbólico de início dessa energia. Tá certo? Entenderam? Anotaram tudo? Tudo anotadinho? Perfeito? Não vão esquecer, sexta-feira, hoje é quarta, é o famoso depois de amanhã. Então, basicamente, acho que a única coisa que você precisa providenciar, a não ser que você tenha em casa, é uma velinha vermelha ou laranja para poder fazer o ritual, água, papel e caneta, você com certeza tem em casa. E aí, vamos chamar a segunda música, que tem muito a ver com essa brincadeira que a gente fez aqui da Lua Nova. A gente vai chamar, Bianca, meu amor, você vai tocar para a gente agora Shima Roots com a música Lua Nova, que foi lançada em 2005. Eu te trouxe na semana quente, que é pra... Vamos tacar fogo, vamos tacar fogo nesse programa hoje. Ai, obrigado. Gratidão por ter aceito o convite, gratidão por ter se deslocado até aqui, de estar aqui comigo. Acho que vai ser bem legal. Gente, não liga não, ela só está um pouco tranquila. Então, para deixar ela mais tranquila, eu dei o currículo social. Agora eu vou dar o currículo pessoal. Posso? Pode. Eu também estou ansiosa, né? Eu vou ver também, gente. Olha, o currículo pessoal é aquele currículo que vem da alma, tá, gente? Ela é uma pisciana de 3 de março. Pisciana é sensível, intuitiva, solidária, sonhadora, com forte conexão espiritual. Com certeza, pelas músicas que você escolheu. Tem muito disso. Tem um ascendente em Gêmeos, que ela se apresenta ao mundo como uma pessoa comunicativa, curiosa, muito sociável e extremamente versátil. Se eu errar, você pode falar. E a Lua está em Sagitário. Fogo, gente! Aí as emoções são pautadas pela busca de liberdade, exploração de novas ideias, otimista, bem-humorada, aventureira. E, curioso, eu falei de Stellium aqui no programa, e você tem um Stellium ali na casa 7, em Sagitário, com essa lua nesse bolo. Não podia ter mais coincidência do que toda essa coincidência. E aí você tem muito fogo no mapa, muita água no mapa, é muita emoção, é uma emoção muito acalorada mesmo. E a assinatura do teu mapa é Sagitário, porque é o nosso mutávelzinho do fogo.
Ah, mas vamos lá. Eu não estou aqui para eu falar, não. Já estou falando há 1 hora. Eu quero te ouvir, pelo amor de Deus. Então, ó, vou começar com uma fácil, tá? Muito facinho, tá? Assim, você se tornou a pessoa que você sonhava ser, ou quando você era pequena, você sonhava em ser outra coisa? Por mais absurdo que possa parecer. Porque o meu sonho pessoal era ser astronauta. Eu acho que de muitas crianças, mas era um sonho real mesmo, eu sonhava muito com aquilo. E aí eu quero saber, assim, se você realizou o que sonhava, era esse o teu sonho, era isso que você imaginava, ou se você tinha um sonho impossível, mas que era o teu sonho e de mais ninguém. Conta pra gente isso aí. Então, eu tive um momento que eu queria muito ser médica, mas tinha muito a ver com a minha mãe. Tá. Por conta da doença que ela tinha. Mas uma coisa, depois que eu fui crescendo e tal, eu queria ser atriz. Queria ficar, fazer novela, fazer teatro, aí depois eu encontrei o teatro. Então, em algum momento, em mim, tá aí um pouco do que eu queria mesmo. Do que você queria mesmo, sim, né? Sim. Aí, deixa eu te perguntar, você se autodenominou ali favelada. Vamos usar o termo correto. Sim. Você nasceu mesmo na Providência e viveu sempre na Providência? É essa a tua história de vida? Não, eu nasci numa ocupação na Central do Brasil, que fica na beirada da Providência. Uma ocupação, para quem não conhece. Na verdade, a gente chamava de cabeça de porco. É um casarão que tem muitos cômodos e 1 ou 2 banheiros, e essas pessoas que moram em cômodos, as famílias moravam nos cômodos e dividiam esse banheiro. Caramba. Então era meio uma família gigantesca, com vários núcleos familiares. Eu nasci ali, minha mãe morou na Providência um tempo, depois a gente se mudou muitas vezes, e é uma história engraçada, porque quando eu contava a minha história, eu falava poeticamente do quanto era incrível a gente ter se mudado muitas vezes, porque isso me fez conhecer a região portuária inteira. E aí um dia minha mãe ouviu falando e falou assim, olha, não tem nada de poesia, porque minha mãe devia o aluguel. Então sempre que ela devia o aluguel e batia aqueles meses, ela... Aí mudava. Aí mudava. E aí, gente. com 15 anos, a gente foi morar... Aí é a lembrança que eu tenho, de fato, de me mudar para Providência. Quando eu era mais nova, que a gente morou bem... sei lá, 1 ou 2 anos, eu não lembro muito bem das mudanças. E aí, com 15, desde 15 anos, a gente morou lá. Aí passou a morar em definitivo, na Providência mesmo. Isso. Não mais nessas ocupações. Porque era Não muito mais. comum no início do século ter esse tipo de casario. Exatamente, que os portugueses abandonaram. Era a parte de serviço coletivo, era banheiro coletivo. Isso. E era basicamente um quarto, né? Uma coisa assim. Isso. O nosso eram 2 cômodos. E aí morava eu, minha mãe e mais 2 irmãos. E você tinha, nessa época, de criança mesmo, essa consciência de que existiam 2 mundos, né? Esse mundo da necessidade, da favela, e o mundo da classe média alta, da zona sul, da riqueza, do dinheiro, nada? Nada. E tem uma coisa que ficou em mim, que é a necessidade de estar com muita gente. Claro que isso melhorou gradativamente com a terapia, mas na minha cabeça, nós éramos de fato uma grande família. Não tinha uma... E hoje, trabalhando com criança, tem uma ludicidade na criança, né? Ela não sabe que aquilo é pobreza, que aquilo é miséria, que aquilo é desigualdade. Então, tá todo mundo aqui junto, tinha as microviolências, tinha as coisas ruins, minha mãe com doença mental, mas eu não fazia ideia de que existia outro universo. Caramba, isso foi meio que uma salvação, né? Foi. Porque hoje eu acho que isso está muito mais explicitado, né? A pergunta internet, era essa intenção. A internet. Né? Não tinha internet. Não tinha internet, né? E quando teve, eu demorei a ter acesso, mas eu fiz 40, né? Então, com 6 anos, 7 anos, não tinha esse... Não tinha essa consciência. Não tinha essa consciência. Mas você sempre foi para a escola, sempre estudou, sempre. Nunca teve fora da escola, não foi essa a tua realidade? Não. Minha mãe
mandava a gente para a escola. E eu gostava de estudar, eu gostava de ir para a escola, a comida era maravilhosa. Aquele macarrão com salsicha é uma lembrança afetiva. Você sempre estudou em escola pública, sempre. Provavelmente. Eu também sempre estudei em escola pública. E não deixa de ser um privilégio, a gente tinha comidinha, tinha o conforto da comida. E eu me lembro, né? Eu sou de uma geraçãozinha para trás, do amor que a gente tinha pelas merendeiras. Eram grandes mãezonas que sabia qual era a criancinha que ia repetir. Ô, fulano, vem cá, tem mais um pouquinho. Né? Você era visto. E aí, pô, legal. Você não tinha consciência, foi morar na coisa. E quando é que você decidiu, então, assim, o teatro veio para você por uma coincidência, por uma escolha? Você, não, eu vou estudar nessa escola. Como é que o teatro surgiu na tua vida ali? Foi depois de terminar segundo grau ou o segundo segmento? Ou foi junto? Como é que é isso? Não, foi depois. Faz um bom tempo que eu não acredito mais em coincidência. Gente, abri mão disso porque o universo falou que você tá louca. É um jargão do programa. Eu digo todo por coincidência, não existe. Exatamente, foi isso. Eu trabalhei em muitos lugares desde os 15 anos. E com 18, entre 18 para 19, eu trabalhava numa empresa de telemarketing, morava com a minha mãe tinha muitas crises de esquizofrenia, então era um processo muito difícil de levar para o hospital e tal. E eu cheguei um dia na empresa, numa semana dessa quente, supervisora veio falar comigo, eu dei uma nela e falei, eu vou embora, abandonei. Quero dizer que até hoje eu não voltei na empresa, minha carteira de trabalho ficou lá. Eu fui embora. Eu estava 2 anos trabalhando na empresa e era telemarketing da Oi. Desculpa, falei E aquilo era bizarro, porque o telefone da pessoa quebrava e eu ligava para eu consertar. Então, aquilo ali acabava com o meu ser da minha... Eu sonhava com essas pessoas. E aí, era aqui no centro. O centro da cidade é a minha casa, porque desde criança eu sou dali. Então, a gente matava a aula andando na Rua da Alfândega, a Carioca. Era o nosso jardim. E eu, nesse dia, desci, estava muito mal psicologicamente, fui andar no Saara e fui andando e chorando e andando e chorando até o Largo da Carioca. Chegou no Largo da Carioca, o Tá Na Rua, que é o grupo de teatro de rua mais antigo do Brasil. A gente vai chegar lá. Estava se apresentando. E aí eu sentei e fui assistindo e aquilo em algum lugar foi me acalmando. Eu fui assistindo, quando eles acabaram, que começaram a catar as trouxas, eles foram andando para a sede deles na Lapa, descendo ali, para quem conhece a Rua do Batalhão. E eu fui atrás deles como quem vai atrás do circo. Olha! E estava tendo Ponto de Cultura, que era um programa que o Gilberto Gil criou do Ministério da Cultura, que você podia fazer curso gratuito. Eu entrei e fiquei 8 anos no Tá Na Rua. Isso não é coincidência. Não. Nunca mais voltei para a empresa. Claro que não. Mas você entrou no Tá Na Rua depois de formada do teatro ou antes? Não, aí no processo do Tá Na Rua, eu fiquei 2, 3 anos só no Tá Na Rua, e aí eu fiz uma prova para Martins Pena, me formei já no Tá Na Rua. Que loucura. Tudo começou no Tá Na Rua. Eu sou uma atriz de teatro de rua. Sim. Tudo começou no Tá Na Rua. Sim. Porque o Tá Na Rua, ele é um grupo extremamente político. Então o Tá Na Rua, ele me devolveu a cidade. Porque tem uma coisa para as pessoas que nascem em lugares de extrema pobreza, em baixada, em favela, que é esse acesso ao Rio de Janeiro, que a gente fala que é uma cidade muito democrática, mas essa relação não é democrática. Então, o Tá Na Rua, ele começa a me explicar o porquê que a favela é desigual, porque a gente discute política no Tá Na Rua, no teatro. E aí eu começo a entender a desigualdade social, eu começo a entender desse contexto do Tá Na Rua. Dentro do Tá Na Rua. Porque a gente pegava a manchete do jornal toda sexta-feira e ia pra rua encenar com a Amir. E geralmente a manchete do Rio de Janeiro é violência policial. Sim. Pobreza, roubo de político, essas coisas. Então, eu fui entendendo o porquê a minha vida era daquele jeito através do teatro, com 19 anos. Cara, que incrível. Não, e é bom você estar falando pro público que está vendo a gente aqui sobre o Tá Na Rua, porque tem muita gente que ouve da gente que nem do Brasil e não sabe bem do que você está falando. Esse projeto Tá Na Rua, ele é incrível, ele é muito antigo. Eu não tenho memória de quando ele começou.
Mas, assim, se você quiser, você pode até explicar um pouquinho, porque são apresentações ao ar livre, no meio da rua. Como é que funciona isso? É um grupo de teatro de rua. Explica para quem não conhece, para quem não sabe do que você está falando. É um grupo de teatro de rua criado por Amir Haddad, que é hoje um dos maiores, um dos maiores diretores de teatro vivo. Sim. E vivo ainda, né? Vivo, porque já perdemos alguns muito importantes. E ele usa a dramaturgia da música para fazer teatro. Isso acontece nas praças da cidade. Praças públicas, Praças públicas. É um espetáculo de 3 horas e aí os moradores de rua entram, quem quiser entrar, entra. Tem essa participação popular, né? Além da presença de vocês física. Isso. E sempre vestido, né? Tem um paramento, Isso, né? Tem os nossos figurinos, que são tudo muito colorido, e o espetáculo ele vai acontecer, o Amir ele vai narrando ali, e aquele espetáculo acontece só naquele momento, é único. Não tem uma narrativa, não tem um roteiro a seguir, não é isso? O Amir fala que é um jogo de futebol. É um jogo único. Ok. E a gente treina aquilo lá nos ensaios, para quando chegar ali naquele momento, repetir aquele jogo, mas num formato de espetáculo. Então, os ensaios é um espetáculo e o espetáculo na rua, só que aquilo só acontece naquele momento. E ser interativo, exatamente, pode fugir completamente até do contexto do treino que vocês vêm fazer. E foge, geralmente. E foge totalmente. E o importante é a gente estar ligado no jogo, porque é um jogo. Então, entra a música, quem é o ator que vai fazer? Pegou a roupa, se vestiu. Né? Tem cuidado. Isso. E tem um termo que o Amir usa muito, que tem a ver com candomblé, e que eu gosto, porque a gente fala muito isso, né? O futebol, o carnaval e a macumba. Por quê? A gente manifesta. Nada mais popular do que tudo isso. Nada mais. É uma arte popular. Gente, o nosso país, ele é assim. Você manifesta, porque o ator, quando fala essa coisa do interpretar, parece que você vai copiar uma coisa que tem de fora. E nós, como os humanos, temos tudo dentro da gente. Então, a gente manifesta, naquele momento, um personagem que vai matar, que vai fazer e vai acontecer, e aquilo volta para você e fica ali no cantinho. Porque você está sempre manifestando. Então, tem a cambonagem, você está lá fazendo a cena, entra um outro ator e te veste, e você vai fazer. Para mim, o Tá na Rua, ele me salvou. E eu falo num sentido quase religioso. Eu queria perguntar literalmente. Ele me salvou. Ele mudou completamente a trajetória. O rumo da tua vida, né? Completamente. E eu entendi que o que eu faço hoje é o que eu vim fazer no mundo, é a minha missão. Em todos os sentidos, espiritual, humana, em tudo. E o Tá na Rua, ele fez esse direcionamento. Porque talvez, se eu tivesse feito a escola de teatro primeiro, eu poderia ter entrado num lugar da Globo, de querer fazer novela e de teste e tal. E o Tá na Rua, ele mexeu com a minha autoestima. Ele fez a minha autoestima vir pra fora. Ele me devolveu. Eu nem sabia o que era. Eu ouvi essa palavra autoestima. A primeira vez que eu ouvi foi no Tá na Rua. O Amir, quando ele me apresentou pela primeira vez nos Arcos da Lapa, ele falou, essa é Cíntia Santana, atriz favelada do Morro da Providência. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, por que esse velho está me chamando de favelada? Foi 5 segundos, porque é tudo muito rápido. Sim. Mas quando eu olhei em volta, as pessoas que estavam me assistindo, o olhar delas era um olhar de tipo, eu quero ver o que essa menina está fazendo, porque ela é igual a mim. Isso me devolveu tudo. Isso me mexeu. Aí eu viajei, conheci o Brasil, andei de avião. Tudo pelo Tá na Rua? Tudo pelo Tá na Rua. Ah, não é um projeto local. Eu achei que ele só acontecesse no Rio de Janeiro, nas praças. Não, a gente viaja para apresentar. Viaja também? Viaja. Sensacional. E aí você conheceu o... Conheci o Brasil. Eu apresentei na beirada do Rio Amazonas. Gente. Em Corumbá. Que fantástico. Foi uma das coisas. E andei de avião. E como é que é essa interação dos lugares diferentes? Que a população não é igual de uma grande capital e de uma cidade do interior, ou do Nordeste, ou do Norte. Como era o mesmo mecanismo, era o mesmo encanto? O que era diferente ali nesses contextos? Eu me lembro de uma apresentação no Sul, me lembro da gente fazendo uma cena um tanto, né? Lembro do rosto das pessoas um pouco... meio duro, assim, não da maioria, mas de uma parte. Só que é isso, é teatro, é lúdico, é engraçado e é a vida, é o dia a dia.
É uma cena onde tem ali uma música, o Lua Branca de Encantos e Candores, aí a lua passa aqui, o Bebo Equilibrista, que a gente conta a história inteira, porque a gente está falando da ditadura. E aí, em algum lugar, aquilo toca as pessoas. E aí, no final, tá todo mundo, tem gente chorando, tem gente batendo palma, e no final sempre tem alguém que chega e fala assim, nossa, hoje eu saí de casa querendo morrer e parei para assistir vocês e agora eu não quero mais. Estou vivo. Quer dizer, isso era o que o mais mesmo resgate que aconteceu com você, Exatamente. o Tá na Rua proporciona. Eu vejo muito no Rio, porque é um pessoal que mora na rua mesmo, é uma realidade. Sim. Muita gente desconhece. Sim. E aí eu tenho certeza que rola essa energia desse resgate, desse olhar, de se ver como um igual, né? Sim, sim, muito. O Amir falava que a gente faz o download do espetáculo, porque em algum lugar no circo etéreo existe o espetáculo. E aí a gente precisa merecer. Então, quando o grupo está muito entrosado, jogando muito bem o futebol, o espetáculo desce. E quanto mais as pessoas que moram na rua entram na roda, significa que o espetáculo está cada vez melhor. E aí a gente tem que estar preparado para abrir mão do nosso ego, do nosso apego, para receber essas pessoas, porque ali acontece teatro, acontece humanidade, e você está trabalhando energia. Então, eu acho que por isso eu acredito que foi tão diferencial para mim, porque também me devolveu a cidade, me trouxe política, me trouxe tudo, mas essa coisa espiritual de fortalecimento, porque você precisa também estar com a mente forte, estar com a sua área, estar com a sua energia forte. E o Tá na Rua tem muito carregado espiritualmente de... Sim. A gente mexe. Ali na Lapa, a gente está ali Eu já assisti no meio, umas né? 2 apresentações, é muito impressionante. É difícil até explicar para quem está ouvindo a gente que não teve a oportunidade. Tem que assistir. Vocês têm que ter a oportunidade de ouvir assim, o Tá na Rua, tá na minha cidade. Eu nem sabia que viajava, sabe? Tem o Instagram deles. E se quiser passar aí pro pessoal, @Tá na Rua. É isso, @Grupo Tá na Rua. Grupo e hoje o Amir é nosso embaixador do grupo de teatro que eu tenho com as crianças. Aí eu quero chamar a primeira música, que ela escolheu 2 músicas, gente. Eu não conhecia. É uma melhor que a outra. Eu fiquei encantado. Aí eu quero primeiro que você diga assim, a gente vai chamar a primeira Força da Deusa, da Jana Luia. Por que você escolheu essa música? Eu tomei ayahuasca umas 5 vezes já. E todos os processos eu consegui dar saltos muito significativos. E no último processo, a Bia, que era a minha direcionadora ali, ela colocou essa música. Essa música. Então vamos ouvir. Bianca, linda, toca pra gente aí Força da Deusa. Oi? Tô. Tá nervosa? Não, agora eu tô mais tranquila. Uma cervejinha lá embaixo pra relaxar.
Instituto Entre o Céu e a Favela, que eu acho fantástico, mas eu quero que você conte a sua versão, do seu jeito, de como é que isso surgiu. Se surgiu ainda não está na rua, se era uma ideia que você tinha, sempre teve, se foi uma oportunidade. Como é que isso surgiu? E aí eu quero que você diga como surgiu, que a gente vai dizer, eu quero falar muito disso, porque para mim isso é uma iniciativa que não tem preço. E como meta de vida, então, nossa. Gente, vocês vão entender. Por favor, por favor. Porque senão o Bruna vai brigar comigo, @Entre o Céu e a Favela em todas as redes sociais, sigam a gente. @Entre o Céu e a Favela. Quando eu estava no Tá Na Rua, depois de uns 5 anos, eu queria só fazer teatro. E essa coisa da autoestima, isso de fato mudou a minha vida, assim. Eu aceitei meu cabelo, eu estava andando com os ombros abertos, e eu, em algum lugar na minha cabeça, naquela época, eu pensava assim, eu com essa idade, 24, 25, já estou me sentindo assim, e isso está fazendo tanta diferença. Se as crianças mais novas tivessem, isso ia mudar mais ainda. Né? Aí eu falei, opa! Então eu vou dar aula de teatro para as crianças no morro. Foi assim que começou. Aí fiquei dando aula de teatro, aí eu levava todos os meus amigos, levei o Tá Na Rua, e isso foi crescendo. Eu não planejei o Entre o Céu e a Favela do jeito que tá. Por isso que eu acho que é uma missão. Legal. Acredito. Porque... E aí entra o recorte da questão social. Quando você começa a trabalhar na favela, você não tem como fazer só o que você quer fazer, porque você esbarra na questão social. Sim. Então, dar aula para as crianças significava, precisava ter um lanche, porque algumas delas não se alimentavam. Aí, de repente, as mães... Não era uma escola pública com merenda. Não era. Aí as mães começaram a criar demandas. Ah, mas a gente também precisa de um curso, porque a gente está sem trabalho, e aí tem que cuidar do filho. Aí abre um curso para a mãe. Ah, mas aí a criança, o menino já fez 15 anos, 16, aí tem um jovem aprendiz, e aí como é que consegue trabalho? E aí a gente foi... E isso foi tomando uma proporção gigantesca. Foi ramificando, né? É uma cebola. Não, eu ia fazer um paralelo com a raiz de árvore, né? Você planta um negocinho pequenininho. Exatamente. Quando você vê o vaso já não cabe mais de tanta raiz, né? Que, por um lado, a gente tem que dar limite, porque tem um tamanho e tem um foco. O foco do Entre o Céu e a Favela é a cultura, é o teatro, é a criança estar em cena, sozinha, porque estar em cena transforma lugares internos que nenhuma conversa dá conta. Então, a nossa questão é protagonismo. Protagonismo, protagonismo. Protagonismo para você olhar para o mundo e falar, eu posso ser o que eu quiser, independente de eu não ter agora essa condição. E aí, o que acontece é que isso foi tomando uma proporção muito grande. O Entre o Céu e a Favela, em janeiro, fez 14 anos. Desses 14 anos, 8 anos, eu não tive recurso fixo. Era isso que eu ia perguntar. Eu não tive recurso fixo. Como é que você fazia para esse lanchinho? Como é que isso funcionava? Você começou dando aula totalmente de graça, né? Era uma coisa utópica, né, da tua cabeça. Era isso mesmo? Você viu que eu sou uma pessoa criativa aí no mapa, né? Você viu? Cara, eu pedia apoio, pedia lanche, aí a gente ganhava 10 mil ali de uma coisa, ganhava 30 mil aqui de outra, e muita gente voluntária. Todo mundo Mas voluntário. Mas para quem você pedia? Para a comunidade ou para o comércio? Comércio do entorno. Meus amigos com dinheiro. Sim. Amigo com dinheiro. Amigo com dinheiro que às vezes precisa. E aí ia criando essa... E óbvio que a galera do morro também, quem tinha um pouco mais ajudava, ia... E em algum momento, tem uma música do Emicida que fala assim, sem água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. Em algum momento era isso. Eu fiquei sem água na geladeira e eu queria mudar o mundo. E foi em 2019. 2019 foi o ponto de virada. Porque 2019 eu passei um ano muito ruim, mantendo o trabalho, sem condição, porque teve uma hora que eu falei, eu vou investir nisso até dar certo. E eu lembro que eu tive uma conversa com a natureza lá na nossa sede principal, que eu mudei para lá para poder conseguir ficar com a sede. Então, a sede era minha casa, era projeto, era tudo. E eu sentei à noite ali, porque tem uma pedra ali, a casa é em cima de uma pedra. E eu falei assim... É maravilhoso, tá? E aí eu falei com o universo, falei, olha...
se até o final do ano não der certo, eu vou voltar pro teatro, eu vou fazer outros trabalhos, porque eu tô passando necessidade. Porque eu era uma boa... com muita autoestima, eu era uma boa atriz. E do meio do ano de junho para dezembro, a gente conseguiu o nosso primeiro patrocínio de 300 mil. Gente, pré-pandemia, como é que foi isso, cara? O caos. O caos, né? O caos. O dinheiro não entrou quando tinha que entrar. A pandemia, o primeiro atendimento que as pessoas que moram em territórios assim, que essas pessoas receberam foram as ONGs. Antes de qualquer poder público, antes de qualquer coisa, foram as ONGs, foram as pessoas de fora que doavam para as ONGs distribuírem. Foi a população, foi a sociedade civil que começou a se salvar antes do poder público falar, não sei o quê. A gente tinha uma parceria com uma ONG muito grande de São Paulo, então isso também ajudou. A gente passou 2020 inteiro dando conta disso. Mas a gente assinou um contrato com uma ONG de São Paulo, um contrato de 4 anos, que era dinheiro todo mês. Isso fez a gente dar um salto de 10 anos, porque você ter dinheiro todo mês ajuda você a se organizar. Muito. Não, aí você completamente, tem tudo organizado. Você sabe que não vai faltar. Exatamente. Eu fiz uma formação de liderança, descobri coisas que eu não sabia e nomeei coisas que eu sabia. Pô, que legal. Que legal. E aí o Entre o Céu e a Favela hoje é essa ONG gigantesca que atende mais de 400 famílias, que tem cursos de qualificação profissional. Não são só as crianças. Não são só as crianças. Não são só as crianças. A gente atende todo o contexto. Hoje a gente está no meio de uma virada muito grande, porque a gente entende que é muito importante as pessoas serem atendidas como um todo. Saúde mental é muito importante, acesso aos serviços públicos é muito importante, lazer é muito importante. Então você oferece o curso para uma pessoa, mas é muito importante que ela tenha atendimento psicológico. É muito importante que essa criança que vai fazer atividade, ela tenha o lanche dela. E isso é muito difícil porque as ONGs têm pouco acesso financeiro, né? Então acaba que você às vezes só dá o curso e a criança volta para casa, você fica 3 horas com a criança. A nossa virada agora é passar mais tempo com essa criança e implementar o 360. É olhar para essa criança como um todo. Porque a primeira pergunta que a gente faz para a pessoa é: qual o seu sonho? E na maioria das vezes as pessoas que moram em situação de miséria, o sonho delas são direitos constitucionais, que é ter uma casa, me alimentar bem e o meu filho ter uma educação. E aí a gente começa a dialogar com ela que isso é um direito que ela tem como cidadã. E qual o seu sonho se você tiver isso tudo? Isso é uma conversa de trauma, é uma conversa que vai... Então precisa de um atendimento. Nas entranhas, né? Porque é isso que muda. É isso que faz a pessoa despertar. Porque a ideia não é ela ficar na ONG para sempre. A ideia é ela criar autonomia e viver a vida dela e fazer as escolhas dela. Então hoje a gente está no meio disso, fazendo uma mudança toda no Entre o Céu e a Favela, porque a gente encerrou um ciclo de 5 anos, que começou em 2020, entregamos muitos projetos, fizemos obras no Morro, obras de urbanismo social. É isso que eu queria que você falasse também, porque eu sei que rolou obra física, exatamente, local, de melhoria, né? Obviamente que isso é política pública, deveria estar sendo feito pelo governo. Mas tem um meio que acontece ainda na política, que é você fazer uma obra de cima para baixo. E aí eu sempre faço uma brincadeira quando eu dou palestra, que é: fecha os seus olhos, imagina você chegar na sua casa, fecha o olho, gente, vocês estão em casa, imagina, fecha o olho, imagina você abrir a sua porta, e aí na sua sala tem uma geladeira, o seu sofá foi pro banheiro, o seu fogão tá no quarto. Primeira coisa que vem na sua cabeça é: minha casa foi invadida. Essa sensação é a sensação que as pessoas que moram em favela têm o tempo inteiro quando o poder público entra para fazer o que eles querem fazer, sem dialogar, sem entender qual é a necessidade, sem nada. Sem entender a necessidade, sem nada. A realidade ali. Sem nada. E todas as reformas que nós fizemos foi um trabalho de formiguinha, foi reunião com o morador, foi projeto apresentado, o arquiteto vinha, ouvia o morador, ele votava e ele dizia: não, eu não quero essa cor na parede, eu quero essa daqui. Então todas as reformas foram reformas que o morador... Participativos, né? Todas, porque é para as pessoas que moram, é para a gente que mora.
Então não faz sentido você se meter na vida do outro e achar o que é melhor. A gente tem uma tendência de achar que a pessoa que vive numa situação de pobreza, a gente acha que o que é melhor para ela é uma pessoa que está sem os direitos, mas ela sabe o que é melhor para ela. Então, todas as obras que a gente realizou foram obras de melhorias dos espaços, colorir os espaços, melhorar para as pessoas idosas, um pouco de saneamento básico, obras para criar um pouco de dignidade num lugar que não tem dignidade e acesso, mas tudo foi o que o morador queria. A ONG não teve ideia nenhuma. A gente conseguiu dinheiro e a gente entregou e eles que decidiram. A democracia cansa, foi um processo muito complicado, porque cada um vota numa coisa, mas no final todo mundo conseguiu se organizar e falar, não, então todo mundo vai decidir isso, decidimos isso. O poder público não faz isso. Ele entra na favela para fazer o que ele quer, para ganhar voto, para dizer que está fazendo, com material ruim, que dura pouco, que quebra rápido. E aí as mudanças não acontecem. Tudo continua do jeito que está. Porque em pouco tempo aquele material deteriora. Isso é proposital. Não atende à necessidade de quem mora de verdade ali. Exatamente. Porque esse poder público não mora ali, ele não coabita ali, ele não vive a experiência, né, do que é o lixo numa comunidade, do que é saúde numa comunidade, né? Exatamente. E também é proposital, porque aí se você está sempre tendo que fazer uma manutenção, as pessoas estão sempre precisando de você. Então é um trabalho que é o trabalho da minha vida, é o que eu acredito, é o que eu vou fazer até o final. E aí você falou de virada, é algum segredo? É alguma trucagem? Se for segredo, não tem problema. Porque você vai voltar aqui outra vez. É um segredo ainda, porque eu fico bem... E a gente está no piloto. É um piloto, mas tem a ver com isso. Com atender de forma mais estratégica e pensando que tem que ter uma mudança de verdade. Eu quero deixar um legado, é importante para mim, é isso que eu vim fazer no mundo. Então, eu quero deixar um legado, eu quero conseguir... estar com as pessoas e melhorar o caminho o máximo que eu puder. E aí, para isso, a gente tem que ser mais estratégico. Precisa de mais grana, então quem estiver aí seguindo a gente também quiser doar, lá no Instagram dá para doar também. Isso que eu ia perguntar. Se alguém que está ouvindo a gente quer participar dessa brincadeira, é um amigo nosso que está aqui ouvindo com dinheiro e que queira doar, que queira participar dessa brincadeira, desse projeto, como é que ele faz? É pelo Instagram? Lá tem o nosso site também, que é entreossoeafavela.org. Tem como você doar de todas as formas financeiras, lei de incentivo, imposto de renda. Sério? Quem está fora do Brasil tem o PayPal, você consegue doar pelo PayPal, cartão de crédito. Pessoal de fora aí, ó, atenção. E tem uma doação de tempo também. Se você, sei lá, sabe falar inglês e quer dar aula de inglês, vai lá, que para quem está no Rio de Janeiro, aparece lá na ONG, a gente precisa de um professor de inglês, tem um trabalho voluntário. A gente tem um bazar, você pode ir lá comprar no bazar também, porque todo o dinheiro... O bazar físico é na Rua Barão de São Félix, número 52, na Central do Brasil. Todo o dinheiro que a gente lucra no bazar volta para a ONG. Seguir a gente no Instagram, compartilhar os vídeos também, esse engajamento é super importante. E a gente quer fazer um atendimento estratégico e a gente quer estar com as crianças todos os dias, quer estar com a família todos os dias, que hoje a gente ainda não consegue fazer isso, porque isso meio que triplica o nosso custo anual. E vocês devem ter uma capacidade física, né? Sim, estamos nesse processo. Então, quando isso estiver bem redondo e for o lançamento, aí você me traz aqui de novo, porque os planetas estão dizendo que está na hora da mudança, gente. Vamos lá. Eu tô nesse mês, eu acreditei em você no início do mês. Ouvinte assídua, ele segue os conselhos, eu tenho certeza que está decolando já. Tô quentíssima. Ai, que maravilha. Eu queria chamar então a sua segunda música, já que você escolheu duas músicas. É uma mais bonita que a outra, gente. Ainda. A segunda música Bianca, vai agulhando a musiquinha aí, meu amor. Chama Os Meus Avós. Por que você escolheu essa música antes da gente tocar ali?
Primeiro que eu tô muito feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa muito... Gente, eu conheci o Alexandre com 16 já botou a intimidade pra fora. Eu tinha 16 anos, eu não sabia nem quem eu era no mundo. A gente ia pra casa de Alexandre da Mani pra atacar o terror. Então, é muito incrível, porque o que ajuda a gente a reconhecer os nossos saltos são os nossos amigos, a nossa família, e vocês são minha família. Então, é muito incrível estar aqui. E essa música é uma música que eu ouvi eu mandei para uma pessoa muito importante para mim, que é o pai Sérgio. Sim. E nós ganhamos um edital do BNDES e nós vamos para a África com 5 crianças. E no dia que nós recebemos essa notícia, porque nós fomos para um evento onde a gente ia saber quem ganhou e quem não ganhou, eu estava com ela no fone, porque o meu pai de santo, ele disse que nós iríamos para a África. Quando eu voltei eu ganhei uma bolsa para ir para a África, voltei e falei, quero ir para a África levar as crianças. Ele falou, você vai. E nesse dia do resultado eu estava ouvindo a música, na hora que eles anunciaram e falaram, o Entre o Céu e a Favela vai pra... Sabe? Então é uma música que quando vai tocar sempre nos momentos mais incríveis da minha vida. Vamos tocar agora, que é um momento incrível da nossa vida aqui, tá junto. Bianca, sua linda, solta pra gente. Estamos de volta aqui na Rádio Tropical Web Brasil, eu sou Alexandre P. Você está no programa Cosmo Alma com Cíntia Santana, sua linda! Cara, que música fantástica. É linda. E aí fala um pouquinho só, não precisa esticar muito não, dessa coisa espiritual que todo pisciano tem. Nasci com ele. Como é que é isso dentro de você hoje em dia? Não no passado, hoje em dia. Como é que você lida com essa espiritualidade que você traz de outras vidas, dos seus avós? Como é que é isso para você hoje? Como é que você lida com isso? Eu tenho cada vez mais entendido que, obviamente, espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Isso é importante. Isso é importante porque eu não sou uma pessoa religiosa. São coisas completamente diferentes, tá? Eu sou quase um ateu. E aí, quando eu entendi isso e aceitei e topei em dizer, não gosto desse rolê, porque também quando você fala isso, o povo fica enlouquecido. Fica perdido. Hã? E eu fui batizada no budismo. Quando eu nasci, minha mãe era budista. Uau. Então, a minha fase de doutrinação se deu a partir do budismo, o que eu achei maravilhoso. Porque era o budismo de Nichiren Daishonin e tinha uma coisa que era muito papo reto, que era sobre você colheu abacaxi, você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Eu achei isso ótimo, porque hoje, pra mim, Deus é a natureza, é o universo, é um monte de coisa. E me atravessava muito essa coisa das pessoas que falavam assim, se Deus quiser... Pede pra Deus. Eu falava, gente, cadê Deus? Eu vou pedir pra quem? Cadê esse homem? Isso me me tirava do controle. Sou uma pessoa controladora, você deve ter visto no mapa. Mas eu também me percebi, mas eu me dei conta que o budismo, ele é a minha raiz. E o budismo é autorresponsabilidade. Autoconhecimento também. Exatamente. Né? Então, eu falei, eu topo essa liberdade, eu gosto dessa liberdade de me responsabilizar. E fui me entendendo nesse lugar da espiritualidade. Eu sou uma pessoa que faz muita terapia, tenho muitas coisas para dar conta, para resolver. E se você falasse para mim, experimenta isso aqui, que isso aqui pode te ajudar. Eu vou experimentar e vou dizer, isso aqui me ajudou. Não me ajudou, então deixa aí. Então eu faço e fiz muitas coisas, é isso. Tomei ayahuasca, já fui na igreja evangélica, me encontrei no candomblé, porque tive uma conexão com uma pessoa muito significativa que despertou a minha espiritualidade e não me colocou num lugar religioso, contexto, né? Não exigiu aquele lugar de mim. Não tem o dogma aí nessa Exatamente. jogada, né? E tem o espiritual como ele próprio, né? Total. Porque nós somos, né? Os nossos centros. Sim. E a gente se conecta com a natureza, tá tudo aqui. Você acabou de... Eu escrevi aí o ritual que você falou, e é isso, tá em você. Firma, centra, fecha o olho, acredita, é natureza e vai. E teve uma coisa que o pai Sérgio falou pra mim que foi muito importante, que ele falou assim pra mim, o que você já faz é espiritual. Então, cuidado para não ficar procurando coisas fora de você. Tá em você, tá no seu trabalho, você veio fazer isso, acredita nisso. Então, eu tenho meu altar,
Meu altar tem de tudo. Tem de tudo. Tem Eu de sou tudo. filha de Yansan. É filha de Buda. Filha de Buda. Crê em Jesus. Crê em E Jesus. que mais? Nossa Senhora. Aí, ó. Nossa Senhora, então, é Nossa Senhora mesmo. Mesmo. É Então, mãe. isso tudo é a minha espiritualidade. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no... Acredita, confia, pensa positivo, vai, a vibração. Faço as coisas, agradeço por coisas que quero ter que ainda não tenho, faço todos os rituais, mas eu sonho, eu sou intuitiva, eu escuto, eu sonho. Intuitiva eu sei que você é. Ah, é verdade. Isso, gente. Já deu... Mas você sonha muito, muito. Muito, mas muito. Muito. Às vezes é um pouco preocupante. Mais até do que devia, né? Mas eu fui entendendo que durmo perguntando coisas também. Quando estou em momentos, sou protegida. Pessoas que são significativas e importantes para mim vêm me proteger, vêm me limpar. Estava doente há um tempo atrás e isso aconteceu. Você sabe que isso aconteceu. Ela teve doentinha, gente. Eu tive pneumonia e aí sonhei com o tio Alexandre, fui sonhando com essas pessoas que são a minha base, né? E essas pessoas em sonho vêm me limpar, vêm cuidar de mim. E acredito em outras vidas, acredito que nunca estou sozinha, sinto isso na minha casa, nunca estou sozinha, respiro e agradeço por isso, agradeço por conseguir fazer o meu trabalho. O meu trabalho, passo coisas inacreditáveis e depois eu olho e falo assim, gente, como é que eu fiz isso? Porque não ando sozinha, impossível. Eu não faria, não chegaria. Acredito que me levaram até o Tá Na Rua, mudaram a minha direção para que eu conseguisse realizar o que eu realizo hoje. E por isso que eu faço com toda a minha energia, com tudo que eu acredito, porque não é só isso, essa Matrix aqui. Não. Tem um outro mundo acontecendo aqui que a gente não vê. E as lutas que acontecem aqui também acontecem no invisível. São vários mundos. É o mundo do boleto, é o mundo do espiritual, é o mundo do invisível. E é muito estranho quando a gente lida com gente que, eu não acredito no invisível. Gente, a gente respira ar, você enxerga o ar? Claro que não. O invisível existe. O invisível existe. E é muito confuso essa coisa. Que acreditar faz parte. E eu concordo com você. Religião é uma coisa. Se você quiser seguir o dogma, se você se comprometer com aquilo, se você tiver afinidade com aquilo, perfeito. Ótimo. Contanto que a religiosidade, a espiritualidade como um todo, esteja viva ali, porque é o que nos mantém vivo e com a certeza de acordar amanhã, e amanhã é um novo dia. E não é uma nova segunda-feira, não importa o dia, é uma nova oportunidade. E se você não fizer uso do dia seguinte como uma oportunidade, você vai fazer quando? Você vai esperar a oportunidade bater na tua porta? Não, vai atrás. Você não foi atrás do Tá Na Rua? Não foi o Tá Na Rua que foi bater na tua porta. Eles não foram te buscar dentro de casa. Você estava passando, você foi atrás do Tá Na Rua e com certeza as coisas vieram acontecendo. E o teu trabalho é fantástico, é invejável. Eu tinha que te trazer aqui, eu tinha que dividir com esse povo todo que está ouvindo a gente toda essa tua história. Eu espero contar com você numa outra oportunidade, quando as novidades todas saírem do forninho, que eu sei que são muitas, mas guarda. Segredinho na hora certa. E é chato, porque o programa está chegando no fim e eu ficava aqui mais uma hora com você, porque, nossa, eu estou muito feliz de você estar aqui, de verdade. Aí eu queria que você dissesse para todo mundo aí o que você quiser dizer. Finge que você está aqui com uma plateia, que eu sei que você dá palestra, finge que você está com aquela plateia, todo mundo olhando para a tua carinha, e aí você vê, né, o movimento do corpo, você vê os olhinhos, fala para todo mundo o que você quiser falar nesse momento. O palco é teu, o protagonismo é teu. Ai, tio Alexandre. Vou me segurar aqui, que eu estou emocionada. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer por quem ficou ouvindo. Eu acho que o tempo é o que a gente tem mais de precioso na vida, então o tempo que vocês ficaram ouvindo e compartilhando isso, toda vez que eu conto a minha história, eu evoluo um pouco mais, aprendo um pouco mais. E eu quero dizer, para onde você estiver,
olhar para o lado, olhar se tem um projeto, se tem um asilo, se tem um lugar, um abrigo de criança, e doar. Doar o que você tiver, doar o seu tempo, doar um pouco de afeto. Se você tiver dinheiro, doa dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro. Porque a gente vive num mundo coletivo. E tem uma coisa que Buda falava que eu acredito muito, que é: ou vamos nos salvar todos, ou não vamos nos salvar ninguém. E a gente está num momento muito importante, onde tem muitas pessoas passando por situações muito, mas muito desumanas. E às vezes essas pessoas só precisam ser vistas. Então, olhar para essas pessoas faz muita diferença. Então, eu quero pedir para você, no lugar que você mora, onde você estiver, olha para o lado, porque com certeza vai ter alguém que vai estar precisando. E precisando, às vezes, de uma roupa que você tem em casa que você nem usa mais, um sapato que você tem que você não usa mais, um material escolar, uma criança vai precisar. Porque isso vai fazer com que a gente consiga mudar o mundo de uma maneira que parece que a mudança está muito fora. Votar em alguém melhor, política grande. Você pode fazer essa mudança. É um trabalho de formiguinha. O mundo está do jeito que está porque nós deixamos chegar onde está. É uma construção humana. Então, se alguém pode mudar, somos nós também. Obrigada. Tio Alexandre, te amo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu não muito sei obrigada. nem o que dizer, tô aqui passando mal com o que você disse, porque é muito importante. É isso, é olhar para o lado. A gente não olha para o lado. A gente está dominado pelo ego. E essa semana que está pegando fogo, eu falei aqui a palavra ego umas 3, 4, 5, 6 vezes, porque a gente só olha para o próprio umbigo, a gente não olha para o outro, a gente se perdeu. A internet é fantástica, mas ela nos afastou. Ao invés de nos aproximar, nos afastou. Quando é que eu sempre falo aqui no programa, quando é que você encontra o teu amigo? Quando foi a última vez que você abraçou o teu amigo, o teu companheiro que vive com você? Às vezes você fala mais com ele pelo WhatsApp do que em casa, jantando. Então é olhar para o lado, é isso. Aí, nossa, não sei. Eu não tenho aqui palavras para agradecer. Primeiro, a tua presença, que foi maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Aí quero convidar todo mundo. Quarta-feira que vem, Cosmo Alma de novo. Agora toda quarta-feira, 18h30. Um programinha maior. Espero que melhore. Espero que vocês estejam gostando dessa bagunçada toda que eu estou fazendo. Quero agradecer a presença dessa pessoa que eu conheço há muito tempo. E que eu não podia deixar de trazer aqui, que foi só a primeira vez. Tá bom, obrigada. Foi só a primeira vez. Ela vai vir aqui dividir com a gente de novo mais novidades. Então, gratidão. E eu quero agradecer você que está aí assistindo a gente até agora, dando o seu tempo precioso. Muito obrigado de coração. Então, desejo para todos vocês uma semana quente, mas uma semana ajuizada, juízo. Cuidado com o que vai falar, respira, tenha calma, paciência, semana ainda de exercer a paciência. E semana que vem a gente está de novo junto aqui em mais um Cosmo Alma. Então um beijo na alma de todo mundo, um beijo grande, muito obrigado. E a gente se vê semana que vem. Tchau, gente.